Diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Senhor, mais uma vez ouvimos a Tua palavra, lemos aqui a Tua palavra, Pai. Mas agora, mais do que ouvir, queremos entender aquilo que foi dito pelo Senhor. E além de entender, queremos colocar em prática na nossa vida, Pai. Não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Porque isto é comparável à casa edificada sobre a rocha. Embora venham as dificuldades, ela não cairá, porque sua base é a prática da Tua palavra. E é isso que nós precisamos para a nossa vida cotidiana, viver a Tua palavra com intensidade na nossa prática diária, para que venha a chuva, mas a nossa casa permaneça de pé. Fala o nosso coração, quebrando barreiras esta manhã, Senhor, barreiras de entendimento, de distrações. Dá-me a unção do Teu Espírito, para que eu seja capacitado a ministrar a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade nesse dia, Senhor. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto, já falei algumas vezes sobre ele na igreja. Já disse à igreja que foi através do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, que Deus tocou definitivamente na minha vida, enquanto eu lia o Novo Testamento pela primeira vez, porque o que eu encontrei neste sermão foi um grande desafio, e eu olho para esse texto e vejo aqui um grande desafio, e creio que ele continua sendo para todos nós um grande desafio. Jesus está nos desafiando a ter uma vida diferente, a ter reações diferentes daquelas que nós tínhamos e achávamos corretas, daquelas que a maioria das pessoas tem e aprovam. Então, o que estamos lendo aqui é um grande desafio, mas eu creio que a gente precisa aprender a gostar de bons desafios, principalmente quando são desafios vindos de Deus, porque certamente sairemos deles vitoriosos e mais fortalecidos quando encararmos de frente esse desafio. Há pessoas que, ao contrário, preferem fugir dos desafios. Então, se você fizer isso em relação aos desafios de Deus para nós, certamente você não será abençoado. Muitos podem olhar para isso e dizer: isso é muito difícil, não quero nem tentar começar. Não quero nem pensar em realizar, porque parece impossível, especialmente quando no versículo 48 Jesus diz: olha, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Selando o desafio dessa forma, tem gente que já por si já diria: não é possível isso para mim. Perfeição é algo impossível de ser alcançado. Podemos até ter um senso comum a respeito disso, mas não deixa de ser um desafio. Concorda comigo, irmãos? Jesus disse que era esse o padrão, então é esse o padrão que eu devo perseguir. Se vou conseguir ou não é outra história, mas a meta, o alvo, é esse padrão. Não posso eu mudar o padrão para torná-lo mais ao meu alcance. Não seria desafio. Se não fosse difícil, não seria desafio.
Mas tudo que Jesus diz aqui é um desafio, porque a perfeição é o padrão de Deus. Veja, você consegue achar algum defeito em Deus? Você consegue achar alguma imperfeição em Deus? Esse é o padrão. E a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é perfeito, a semelhança de Deus é um padrão de perfeição. Então esse foi o alvo da criação, o objeto dela. E esse é o padrão, esse é o caminho. Deus não diz para a gente se conformar com a imperfeição. Deus não diz para a gente se conformar com os nossos defeitos, simplesmente crendo, é impossível ser perfeito, ninguém é perfeito. Aquela frase que nós sempre usamos, errar é humano. Mas como já disse várias vezes, ninguém gosta de ouvir essa frase quando está deitado na mesa de cirurgia, o cirurgião abrindo sua barriga, e ele dizendo para você, olha, qualquer coisa errar é humano. Você gostaria disso? Né? O dentista está lá com a broca no seu canal, ele diz, olha, fique tranquilo, porque errar é humano. Você vai só dar uns gritos aí, mas não tem problema. Então nós esperamos também um padrão de perfeição das pessoas, principalmente daquelas que estão fazendo algo muito sério em relação à nossa vida. Então não há nada de errado em Deus esperar de nós um padrão de perfeição, afinal, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E veja, esse padrão de Deus é descrito nesse desafio colocado aqui por Jesus. Se Deus é amor, e nós concordamos com isso, a Bíblia afirma isso, não afirma? Nada mais óbvio que Ele também exija de nós uma demonstração de amor. E amor no sentido bíblico, amor quando vem de Deus, que não é alvo do merecimento de alguma pessoa. Nós temos vários tipos de amor, né? A própria palavra grega para descrever amor, ela varia na Bíblia de acordo com o tipo de amor a que se refere. Até o amor no sentido sexual é um tipo de amor, mas não é esse o amor manifestado por Deus, quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira a ponto de dar seu Filho unigênito para que qualquer um que cresce nele não perecesse. Esse é um amor que não cobra do outro uma contrapartida, que não cobra do outro um merecimento por esse amor. É um amor que se tem quando você ainda é pecador. E isso a Bíblia diz, nos constrange, porque eu não encontro razão para Deus me amar, mas Ele mesmo assim me ama. Então esse tipo de amor é o amor de Deus. Nada mais justo que Ele requeira de nós uma manifestação de amor dessa forma. Porque todos aqui são capazes de amar. A pessoa mais cruel do mundo, ela é capaz de amar. Veja, o bandido violento, ele é capaz de amar a mãe dele, né, a avó. Ele é capaz de amar. Alguns não amam, mas ama outra coisa, outra pessoa. Então o ser humano é capaz de amar. Mas amar como Deus amou é que é diferente. Amar quem não merece, amar quem prejudica, amar quem fere, não é? Esse é o padrão estabelecido por Deus e muito bem exemplificado aqui por Jesus nesse texto. Então, Deus tem esse padrão para nós. E eu, se quero parecer cristão, e esse nome inclui ser semelhante a Cristo, porque vem de Cristo, cristão vem de Cristo. Então, para eu ser cristão, os cristãos foram identificados assim, porque tentavam viver de acordo com os princípios de Cristo, se parecer com Cristo. Aqui está um desafio para a gente, esse é o alvo que a gente tem, e o alvo não é aquele que merece, mas é aquele até que possa nos fazer mal. Como diz Jesus no verso 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E no verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, ele mostra a demonstração de amor por aquele que perseguiu, por aquele que bateu, por aquele que fez algo ruim contra a gente. E esse é o padrão estabelecido. Então, em outras palavras, o que a gente pode entender de todos esses conceitos aqui? O que Jesus está resumidamente falando é, não exerça o poder de vingança. Porque quando alguém me faz um mal, e eu faço um mal em troca daquele mal recebido, o nome que isso tem, irmãos, é vingança.
Embora vingança seja uma palavra forte, e dificilmente você vai ver alguém se autodeclarar vingativo. As pessoas não dizem, as pessoas dizem assim, não, eu sou uma pessoa meio pavio curto, né? A gente inventa uns nomes para amenizar o que nós somos, né? Eu sou uma pessoa meio estourada, né? Eu sou uma pessoa, olha, comigo é assim, bateu, levou. Comigo é coisa diferente, só faz uma vez. Tudo isso é um apelido que a gente está dando para o termo vingativo. Mas ninguém diz assim, olha, cuidado comigo que eu sou muito vingativo. É raro, muito raro, alguém dizer uma coisa dessa. É ou não é? Então, a gente dá um apelido para as coisas e coloca as coisas nesse sentido. Mas o que Jesus está ensinando com esse texto? Abra mão da vingança. Não utilize desse artifício nos seus relacionamentos. Aliás, isso é outra coisa importante de destacar. Quando nós lemos um texto como esse, no Novo Testamento, Jesus falando esses conceitos, ele está atribuindo esses conceitos aos relacionamentos. Isso aqui não tem nada a ver com punição de marginais, não tem nada a ver, isso aqui, irmãos, com punição da lei, que deve ser exercida. Senão a gente toma isso aqui numa visão meio comunista e diz assim, não, então, olha, o cara me roubou o celular, entrega também a carteira, né? O cara me tirou o carro, entrega também o documento para facilitar para ele transferir para o nome dele. Não, não está falando disso. Ele está falando de relacionamento interpessoal, em que coisas como estas acontecem, em que pessoas pisam no nosso pé, em que pessoas nos fazem mal, em que pessoas nos perseguem. É nesse nível de relacionamento. Para tratar do resto, tem a lei. E a lei não foi abolida, não é? A lei moral de Deus não foi abolida. Jesus veio cumpri-la em nosso lugar, mas não veio revogá-la. Então, eu preciso entender, diferenciar um texto do outro também. E é preciso entender que ele está falando de relacionamentos. E no meio dos nossos relacionamentos, sejam com cristãos ou com não cristãos, a ordem de Deus é abrir mão da minha vingança. Parece difícil para a gente, por isso é um desafio, porque o ser humano tem a tendência à vingança. Que isso, pastor? Eu não. Eu sou um cara bonzinho, desde pequenininho. Você acha que tem criança boa, irmãos? Olha, irmãos, eu queria dizer para você, não tem criança boa. Criança inocente? Sim, criança inocente por causa da percepção da razão. Ela é inocente na sua percepção, mas na sua natureza ela é má. A Bíblia diz que a nossa natureza humana, e nós nascemos humanos, alguém nasceu marciano aqui? Não, você é humano. Na natureza humana, a natureza humana é má. Você larga duas crianças no berçário, eu tenho 2 netinhos gêmeos, deixa um do lado do outro, um está furando o olho do outro, aí o outro aí, mete a mão na cara do outro. Isso é o instinto natural da vingança, que nasce, é nato, nasce com a gente, não precisa ninguém ensinar isso. Você sentiu uma dor, você viu quem provocou, você dá de volta. Você já foi professor de criança na escola bíblica, no berçário, numa creche secular, qualquer coisa. É assim que funciona. São lindos, são inocentes, porque não tem razão. Mas o instinto natural é reagir às ofensas, é provocar, é fazer. Isso é a natureza humana. Todo mundo nasceu com essa natureza. Então, isso pode parecer especialmente difícil para a gente. Como lidar com isso? Agora, tem que entender que parte da conversão é transformação, irmãos. Como já disse várias vezes, em 1 Coríntios 6,17, está escrito, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas esse espírito continua habitando numa carne que é má. Então, nós carregamos a nova natureza, aquele que está em Cristo é nova criatura, carregamos essa nova natureza no espírito, num corpo que não se converte nunca. Veja, você se converteu no espírito, irmãos, mas é inútil você querer converter o seu corpo. Você quer converter o teu paladar? É difícil. Eu tento.
Eu tento a beça olhar para um alface e dizer, você é um sorvete, mas ele não se transforma num sorvete. Eu tento converter o meu paladar de tudo que é jeito, mas ele só gosta de coisa doce e gordurosa. Tem jeito, é a natureza, irmãos. Então você não vai converter o teu corpinho, ele vai gostar de coisa ruim até o final da sua vida, porque você se converteu no Espírito. É por isso que a Bíblia diz, a carne milita contra o Espírito, porque agora o Espírito convertido, no qual você é uma natureza, luta contra a natureza má da sua carne, que a Bíblia chama o velho homem, não é? A velha natureza que ainda está na gente, para que essa vitória seja do Espírito. Então, quando eu olho um texto como esse, eu fico pensando, como é que eu vou viver isso aqui? Eu vou exercitar minha força de vontade. Igual lutador de jiu-jitsu, lutador de MMA, ele fica assim, fala para o cara, bate, aí o cara, pá, aí bate, pá. Já viu esses caras treinando? O outro fica dando tapa na cara dele para ele se acostumar a apanhar. E ele não reage, ele está fazendo o quê? Está controlando. A Bíblia não está falando de autocontrole, a Bíblia está falando de vitória do Espírito. Dá para entender? Autocontrole, até o lutador de MMA consegue, o cara enche a cara dele de bolacha e ele ri para o cara, não reage. Como é que eu vou viver isso aqui? Alguém vai me dar um tapa na cara e eu vou dar a outra face. Eu? Nessa carne aqui? Vou viver isso? Aí me dá um tapa na cara, minha vontade é meter um murro na dele. Ou não é a sua também? Você sente aqueles 5 dedos brilhando aqui, golando na tua cara. Hã? Não é a tua? Claro que é. Agora, não é com a força de vontade. Com a força de vontade a gente até consegue. Você pode se treinar igual o cara do MMA. Eu treino para isso. Mas o problema é espiritual. Você convence isso com o fortalecimento do Espírito. Por isso a Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O desejo da carne, quando leva um tapa, é dar um outro muito mais forte, muito mais violento. Quando alguém tira um dente seu, você quer tirar uma dentadura inteira da pessoa. Esse é o desejo da carne. Ou não? É o desejo da carne, irmãos. Por mais santo que você seja, a tua carne não é santa e não se santifica. Você a mortifica, você pode fazer um jejum para mortificá-la, para se fortalecer espiritualmente, mas você não a controla e, pior, não muda a sua natureza. Ela continua sendo carnal e ela continua gostando dessas coisas. Então, esse desafio que Deus está nos fazendo aqui, não é para a gente treinar no âmbito da carne, mas é para a gente treinar no âmbito do Espírito. E quanto mais no Espírito você estiver, mais você resistirá à tentação de se vingar, mais você resistirá à tentação de retribuir o mal que lhe é feito. Todo o segredo do texto se baseia nos conceitos espirituais. Então, o que Jesus está exigindo de nós? Porque também eu não posso olhar para um texto desse, e esse foi o grande conflito que eu tive no início da conversão, de imaginar que Jesus está aqui me dando um manual de boa convivência. Tem gente que olha para a Bíblia e diz, a Bíblia parece um livro de autoajuda, né? Eu encontro alguns conselhos bons, que se eu obedecer, eu vou me dar bem na vida. Isso aí você pode comprar o Laí Ribeiro, pode comprar esse profeta todo aí de autoajuda, que eles vão te dar também. Olha, não se irrite, faça meditação, yoga, né? Faça alguma coisa. Tudo isso o mundo vai oferecer. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Isso aqui são ordens de Jesus. Ele não está dando conselho, ele está mandando. E no bom português, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Então é melhor começar a obedecer. Mas não é com a sua carne que você vai obedecer, é com o seu espírito. Então, qual é a saída? Começa a fortalecer o seu espírito. A carne, a gente não precisa de conselho para isso, né? Olha, come mais que você está magrinho. Dificilmente, né? O conselho que a gente ouve é come menos que você está gordo. Mas ninguém precisa te aconselhar a alimentar a carne. Você sempre alimenta ela muito bem. Agora, alimentar o espírito é que é o problema. Parece que é algo que a gente não vê, então a gente não sente, então a gente não percebe a necessidade de alimentar. E ele só vai obedecer às ordens de Jesus, ao que ele está exigindo de nós, se eu fortalecer o meu espírito. Mas interessante
é que aquilo que Deus pede, ele também pratica. E isso é algo muito importante, até para que a gente ensine os nossos filhos. Como é que você vai exigir que o seu filho faça uma coisa que você não faz? Era essa grande condenação que Jesus fazia, a doutrina dos fariseus. Ele dizia, vocês atam fardos pesados sobre as pessoas, mas vocês nem com o dedo querem tocar nesse fardo. Ou seja, vocês ensinam algo que vocês mesmos não praticam. Se nós fizermos isso com os nossos filhos, a mesma coisa vai acontecer. Eu digo uma coisa, isso aqui não faz, mas eu vou lá e faço aquilo que eu digo para ele não fazer. Então Deus também não é assim. O Senhor Jesus que ensinou isso aqui, ele foi o mesmo que praticou isso aqui. Veja comigo Marcos capítulo 14, versículo 65. Em Marcos 14, 65 ele diz, puseram-se alguns a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murro e dizer-lhe, profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Fizeram isso com quem? Com Jesus. O mesmo Jesus que ensinou no Sermão do Monte. Quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Jesus não fez nada a respeito do que fizeram com ele. Não xingou essas pessoas. Talvez, ele não podia reagir, estava preso. Mas não blasfemou, não xingou, não botou raiva para fora, não disse absolutamente nada. O que ele pediu de nós, exigiu de nós, é aquilo que ele mesmo praticou quando chegou a sua vez. Em Marcos capítulo 15, logo depois, capítulo 15, versículo 16, então os soldados o levaram para dentro do palácio, esses mesmos que cuspiram, bateram nele, reuniram todos do destacamento, vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e o saudavam dizendo, salve rei dos judeus, debochando dele. Davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam, debochando da posição dele. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Todo tipo de ofensa moral, física, todo tipo de coisa que você possa imaginar, fizeram com Jesus. E o que Jesus fez quanto a tudo isso? Abra a Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo número 34. Lucas capítulo número 23, verso número 34. Veja só. Com tudo isso, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Qual foi a reação de Jesus? Ah, Pai, eles estão fazendo isso aqui comigo, mas o Senhor está prontinho para receber eles lá no inferno. E quando eles chegarem lá, aumenta o fogo, Senhor. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse, Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Aí você olha para isso e diz assim, porque era Jesus. Mas isso ele pediu para eu fazer. Ele pediu para você fazer. Só que eu, nessa carne aqui, não consigo fazer. Mas se eu fortalecer o meu espírito, eu posso fazer. E posso fazer muito mais do que eu possa imaginar. A nossa capacidade de fazer é imensamente superior à capacidade que eu acho que posso fazer. Quando eu estou no Espírito, eu posso fazer muito mais. Quando você vê alguém fazendo algo grandioso para Deus, você não pensa que foi feito pela carne, foi feito pelo Espírito. Porque a carne para nada mais presta, a não ser para ser lançada fora. Por isso a Bíblia diz, não se vanglorie na sua carne, não se orgulhe do que você faz na carne. A única coisa que tem valor é aquilo que nós fazemos no Espírito. E a única maneira de orar por quem está batendo, humilhando a gente, é estar no Espírito, estar cheio do Espírito, para não enxergar as coisas com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais, Jesus não viu pessoas ali que estavam fazendo coisas erradas, mas viu pessoas que ele tinha a intenção de salvar. E quantas pessoas Jesus tem a intenção de salvar? Quantas? Todas. Deus amou ao mundo. Ou uma parte dele, ou só alguns continentes. Foi ao mundo. Então todos são um alvo para Deus. E para salvar, era a sua intenção, foi feito por amor. Salvação
é fruto do amor de Deus. E esse fruto é fruto do Espírito. É esse fruto do Espírito que nós temos que manifestar para viver o desafio que o Senhor está nos dando aqui. Abrir a boca, não para amaldiçoar, mas para rogar, para orar, para dizer: Pai, perdoa. Essa pessoa não sabe o que está fazendo comigo. Ela não te conhece. Ela não sabe quanto mal ela está provocando. Ela precisa ser salva. Essa é a oração que se faz quando se está no Espírito. E se eu andar no Espírito, não satisfaço o desejo da carne. Qual é o desejo da carne com alguém que pisa no meu pé? É dar um bico nela. Mas se eu estou no Espírito, eu não satisfaço o desejo da carne. Quem não se vinga, irmãos, não é covarde. E isso é um ponto importante a entender. Porque às vezes nós usamos a vingança como um exemplo de coragem. Alguém pensa assim: olha, se eu não fizer nada, o que vão pensar de mim? Que eu sou um banana. Se eu não fizer nada, vão pensar que eu sou um frouxo. Especialmente os homens, né? Nessa hora que os homens gostam de: não, eu sou o cara. Se eu não reagir, eu sou um frouxo. Se eu não pagar com a mesma moeda um troquinho a mais, eu sou um frouxo. Veja bem, irmãos, muito pelo contrário. A vingança não é prova de coragem, mas abrir mão da vingança, isso sim é prova de coragem. Abrir mão dela é a prova maior de coragem que você pode ter. Porque corajoso não é aquele que domina os outros. Corajoso é aquele que consegue dominar a si mesmo. Mas volta à afirmação: domínio próprio, o que é? Fruto do Espírito. Não é contenção, não é controle de apetite, controle de abstenção de droga ou de vício. Isso não é, isso é da carne. Domínio próprio é fruto do Espírito. Mas é a grande manifestação do Espírito em mim, me mostrando que sou muito mais corajoso. Porque tenho o Espírito Santo para controlar a minha vida. Isso é a maior fortaleza que um homem pode ter. Pensa no homem mais forte que a Bíblia mostrou para nós, Sansão. Por que Sansão era forte? Alguns vão dizer por causa do cabelo. Volta para a escola bíblica. Pode voltar. Não, cortou o cabelo, ele perdeu a força. Não é isso que está escrito no texto, não. Tem que entender o que está ali. Sansão perdeu a força, não foi quando cortou o cabelo, quando começou a desobedecer a Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito, ele pegava uma porta, arrancava. Cheio do Espírito, ele pegava um animal, rasgava pelo meio. Mas quando o Espírito Santo foi embora, porque ele caiu no pecado e se regozijou nele, aí ele perdeu a força. Então a melhor maneira de você mostrar que é forte, irmão, é você ser cheio do Espírito. Se você for um homem cheio do Espírito, você vai ser forte igual Sansão. Talvez você não rasgue bicho pelo meio, nem tire porta, mas você vai resistir a uma vingança, a um gostinho de uma vingança, de fazer o mal a quem te fez o mal. Forte é aquele que age com amor, quando ninguém espera amor, nem a pessoa que ofendeu. E isso é uma coisa muito interessante, porque aquele que faz o mal, ele já está preparado para receber o mal. E o mal, quando é vencido com o bem, ele causa o efeito surpresa no inimigo. Como é que se vence uma guerra? Os generais, eles planejam uma guerra procurando um efeito surpresa. Olha, vamos fingir que vamos por ali, vamos por aqui. Vamos rodear e vamos entrar aqui que é mais fraco. É o efeito surpresa que ganha a guerra, principalmente quando há um equilíbrio. Então, o efeito surpresa, para a gente desmontar o inimigo, não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Pagou o mal com o bem, o inimigo se desarma. Poxa, eu não estava esperando isso. Estava esperando que ele ficasse irritado, me desse um murro na cara, estava esperando que ele... Não esperava que ele viesse aqui com uma reação dessa. Então, o superior é aquele que dá ao outro mais do que recebe deles. Por isso a Bíblia diz, por Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Quando você dá a alguém mais do que ela espera receber de você, aí sim você se torna superior a ela. Para ser superior a uma pessoa má, você tem que ser muito bom com ela. Essa é a maneira de você se tornar superior.
porque você está dando a ela muito mais do que você recebeu dela. Você recebeu dela ingratidão, agressão, todo tipo de coisa, mas você deu a ela bondade, coisa muito melhor e muito mais valiosa. E isso é que faz toda a diferença. E Jesus exige nesse texto que a gente recuse também a satisfação da vingança. Porque a vingança, irmãos, ela é como um vício, é uma coisa ruim, que todo mundo sabe que é ruim, mas de repente cai nela. Porque no momento em que você está nela, ela é prazerosa. É igual a droga. Tem gente que diz, eu nunca usei droga, mas pessoas que já usaram, quando estão usando, dizem que aquilo é ótimo, é maravilhoso, é gostoso, dá um barato, dá isso, dá aquilo outro. Então, se fosse ruim completamente, ninguém usava. Não é ruim completamente, tem uma coisa de bom naquilo. Mas eu não quero experimentar, não preciso daquilo. Mas alguma coisa de bom tem. E é por isso que a pessoa fica presa naquilo. A vingança tem uma coisa de bom, tem uma satisfaçãozinha interior, que você não precisa confessar para mim, mas eu sei que tem. Porque eu sou homem igual a você. Eu sei o que é a natureza humana. Tem uma satisfaçãozinha lá no fundo de você, mostrei para ela. Poxa, legal, né? E o que Jesus está requerendo é que eu renuncie, recuse essa satisfação. Tem um ditado no mundo que diz, vingança é um prato que se come frio. Por quê? Você parece coisa de psicopata, né? Vai adiando, deixa o outro pensar que está tudo bem, quando chegar lá, pum, já está tudo frio, mas tu vai lá e pá. Porque dá aquela satisfaçãozinha, vinguei, venci, agora ele está experimentando o que eu experimentei. Na linguagem de Deus, vingança é um prato que não se come, tá bom? Nem frio, nem quente. Sabe por quê? Porque ele não satisfaz. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele falou de uma água que ela bebia e que todos nós bebemos, a água do poço. Você bebe uma vez, daqui a pouco está com sede, bebe de novo, daqui a pouco está com sede, vem buscar mais. E Jesus disse a ela, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Jesus disse, eu sou o pão da vida, se você comer, nunca mais você vai ter essa fome. Então em Jesus essas necessidades são supridas. E a vingança, quando é praticada e repetida, ela dá aquela sensação de saciedade, mas é um prato que não se come. Porque se você comer uma vez, você vai querer comer sempre. Você sempre vai sentir falta dela, porque você come, mas continua com fome. Come, mas não fica satisfeito. Então você precisa abrir mão desse prato maligno, que não satisfaz. Por mais que seja gostoso na hora, não satisfaz. É uma droga. E você precisa abrir mão disso. Sem falar naquilo que já mencionei, ela é um multiplicador do mal. Mal não se multiplica, não pode se multiplicar, e se multiplicar, e tem se multiplicado no mundo, tem ou não tem? Mas Jesus já advertiu, a Bíblia já advertiu. Inclusive, nos últimos dias, o mal ia se multiplicar infinitamente mais. Mas não por mim, não por um cristão. Um cristão não é um multiplicador do mal. Não pode ser mais um a ajudar a multiplicar. Então a Bíblia diz para a gente interromper a cadeia do mal e não ajudar ele a se propagar. Os textos que eu citei para você e vou ler agora é Romanos capítulo 12, versículo número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Qual é a sua arma contra o mal? Não é o mal. Mal com mal dá mais mal. Mal com mal é mal vezes 2, é multiplicação. Multiplicação é resultado de várias somas sucessivas, irmãos. Se nós continuarmos somando o mal está se multiplicando através de nós. Então a ordem de Deus é não se deixe vencer. Pelo contrário, vença o mal com o bem. Porque o bem anula o efeito do mal, interrompe a cadeia de multiplicação de somas sucessivas, é um contraponto, é uma oposição, é uma barreira para que esse mal prospere. E o conselho, a ordem de Deus para a gente é esse, não exerça isso, pelo contrário, interrompa isso. Quando o mal vier,
faço bem. O mesmo que Jesus disse nesse desafio aqui de Mateus capítulo 5. O ódio, ele é causador de vingança, é um agente multiplicador. Então ele continua alimentado. Se eu reajo ao mal, com mais ódio, com mais maus sentimentos, eu estou mais alimentando essa cadeia, quando caberia a mim interrompê-la. Eu estou propagando isto, irmãos. Veja, isto não é uma questão de maldição hereditária na qual não acredito, mas muitas vezes males passam de famílias em gerações porque não são interrompidos com o bem. Porque as pessoas vão se vingando umas das outras. Tantas vezes vemos histórias até na TV de famílias que se opõem uma à outra por anos e anos e mata um de um lado, mata um de outro, você já viu isso na TV? Muitas vezes isso acontece, porque não interrompemos, simplesmente continuamos a alimentar essa corrente. E aí a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 12, no versículo número 15, um verso também bem conhecido da gente, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O faltoso se separa da graça. Nem que haja alguma raiz de quê? A amargura, que brotando vos perturbe, por meio delas muitos sejam contaminados. Quando você pensa direitinho na raiz de amargura, a amargura muitas vezes tem origem numa vingança, ou na falta de uma vingança. Não me vinguei, aí fico amargurado porque não me vinguei. Fez tudo isso comigo e eu não fiz nada, aí fica amargurado porque não fez nada. E isso é apenas uma propagação de uma corrente maligna. Ao passo que, oposto a isso, a única fonte capaz de transformar inimigos em amigos é o amor. Inimigos continuamente se odiando nunca vão se transformar em amigos. Você acha possível transformar inimigos em amigos? Já teve essa experiência na sua vida? Alguém que você considerou muito tempo um inimigo seu, e a vida passou, e a terra girou, e daqui a pouco você se tornou um amigo dessa pessoa. Alguma coisa aconteceu. O amor entrou nessa história. O perdão entrou nessa história. E quando entra o amor, entra o perdão, tudo se transforma. O transformador, o agente transformador do mundo não é o ódio nem a vingança, mas é o amor. Principalmente o amor no conceito de Deus, que não é a quem merece, mas é aos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Para que eu vou amar o meu inimigo? Porque o meu desejo é que ele se torne meu amigo. Por que eu gosto de ter inimigos? Já parou para pensar nisso? Você gosta de ter inimigos? Parece uma coisa ilógica. Eu tenho alguns inimigos. Então comece a amá-los. Quem sabe eles não se tornam seus amigos. O que é melhor, ter alguns inimigos ou ter muitos amigos? Eu prefiro ter muitos amigos. Embora às vezes inimigos sejam inevitáveis, mas no que depender de vós, o que diz a Bíblia, tende paz com todos os homens. E o que depende de mim? O que depende de mim é a minha reação. Eu não posso evitar que alguém dê um soco na minha cara. Eu posso evitar? Isso não depende de mim, mas depende de mim a minha reação ao que o outro me fez. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. E essa é a saída, não há outra saída. E o último argumento também que eu quero deixar com você é que a vingança, a Bíblia diz muito bem a quem ela pertence. Em Romanos capítulo 12, voltando lá a um texto que a gente leu ainda há pouco, Romanos capítulo número 12, no versículo número 19, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A quem pertence a vingança? Ao Senhor. Eu posso tomar emprestado do Senhor? Não. Ele me emprestaria? O que você acha? Senhor, me empresta essa vingança aí que te pertence, eu quero dar um supapo naquele ali.
Deus te emprestaria vingança? Não. Se ele não te emprestou, quer dizer que você roubou. Eu peguei alguma coisa que não era meu e a pessoa não me emprestou. Qual o nome bonito você dá para isso? Peguei emprestado? Sem a pessoa saber? Esse é o nome bonito que a gente dá, né? Mas o nome real disso é o quê? Roubo. Você pegou a coisa que a pessoa não te emprestou, sem ela saber, mesmo sabendo, não importa. Não te emprestou, então você roubou. Então, um grande motivo aqui é que se eu me vingar, eu estou roubando o que é de Deus. Ele diz, pertence a mim. Se eu pedir, ele não vai me emprestar, que eu tenho certeza. Pertence a ele. Eu peguei, usei, eu me tornei, além de desobediente, um ladrão. Olha você acumulando pecado sobre pecado. Por isso a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Cada erro que a gente comete desencadeia uma sequência de coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida. Um abismo vai chamando outro abismo. E a Bíblia me diz em Hebreus capítulo 10, versículo 30, presta atenção, Hebreus 10, 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ele é quem julga, ele é quem retribui. Por isso Jesus orou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus, ao fazer isso, entregou a Deus. Não sou eu que tenho que requerer justiça. Não sou eu que tenho que invocar justiça. Aliás, uma coisa que eu já ensinei aqui várias vezes, quando você orar, nunca invoque justiça. Pelo amor de Deus. É como Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nunca diga, Senhor, isso não é justo, faz justiça, porque o primeiro que vai se ferrar é você. A única razão de você estar de pé hoje é que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Ela é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, eu já acordei com dívida. Se eu pedir, Senhor, executa a justiça, ele vai fazer, mas o primeiro que ele vai também fazer é em mim. Ou não? A justiça só é bom nos outros. Em mim não, né? Mas não é assim que funciona. E ele é que julga, e ele é que retribui. E como é que ele retribui? Problema dele, não quero nem saber. Ele pode até abençoar um inimigo meu. Ele sabe o que ele faz. Deus tem seus propósitos. Deus sempre sabe como toca em cada pessoa. Deus sabe como faz com cada um. Então ele julga, ele retribui, e eu não tenho nada com isso, eu não peço para ele fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que estar livre até do desejo de vingança. E tem gente que ouve tudo que eu falei aqui, pastor, concordo. Agora, quando alguém bater na minha cara, eu vou dizer, Senhor, arrebenta a cara dele, Senhor. Eu não vou fazer, mas o Senhor pode. Vai lá, Senhor, puxa o pé dele, joga ele no chão, pisa em cima, igual lagartixa. Nem gente pode fazer isso, né? Eu não faço, mas eu peço para Deus fazer. Não peça nada, porque Deus quer tirar de você o desejo. E mais uma vez, isso é espiritual, isso não é carnal. Na forma carnal eu faço uma dieta, mas o desejo de comer está no meu coração. Só comigo? Contigo também? Eu consigo na carne fazer uma abstenção de alguma coisa, mas o desejo está lá dentro. O que Deus quer tratar é o desejo só se trata com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trata o desejo da gente, irmãos. Não é o autopoliciamento, não é a autopenitência. Isso não resolve para nada. Se fosse assim, os monges do passado ficavam lá se escoteando no clausuro, estavam bem, mas não, ele se escoteava todo dia, porque todo dia ele desejava o mal. E aí ele achava que se escoteando, isso ia sair dele. Porque ele não entendia que a coisa está no espírito, não está na carne. Quando a Bíblia fala em mortificar a carne, não está falando de dar chicotada nela. É muito pelo contrário, está dizendo para você fortalecer o espírito, para que essas coisas não aconteçam. Então eu quero deixar contigo uma palavra: não se vingue, não deseje vingança. Até porque se vingança pertence a Deus, você deseja, tem um nome bonito para isso também. Por exemplo, você tem um carro, e eu desejo seu carro, qual é o nome disso? Cobiça. Você tem uma mulher, eu desejo sua mulher, qual é o nome disso? Cobiça. Se Deus tem a vingança, eu desejo a vingança, o que eu estou fazendo? Cobiça. E lá vem os pecados.
Cobiça, roubo, vingança, vai um atrás do outro, um abismo chamando o outro. E isso não é o que Deus deseja. Não se vingue. E uma última coisa que eu quero deixar para você é que às vezes a gente não se vinga, às vezes a gente nem talvez deseje, não faça, abra mão, dê a outra face, mas comete um outro tipo de vingança, porque nós somos excelentes advogados de nós mesmos. Os advogados, me perdoe os amados presentes aqui, eles sempre querem encontrar uma brecha na lei, não é isso? Em favor do cliente. É o trabalho deles, não estão errados. Só que na lei de Deus não tem brecha. Então nós gostamos de ser advogados de nós mesmos. Dizemos assim: Senhor, eu estou te obedecendo. O cara me deu na cara, eu orei por ele. O cara quis me perseguir, eu orei por ele. Eu fiz tudo isso. Olha, Senhor, está tudo bem. Mas aí eu me vingo de outra maneira. E é isso que muitos de nós fazemos dentro da igreja. E esse é um problema específico da igreja. Eu não me vingo em ações, mas eu me vingo por palavras. Palavras que já disseram alguns ferem mais do que facas, do que lanças. E elas são lançadas sobre a vida do outro, porque no fundo, tem um mal resolvido. E veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, de novo, voltamos a Romanos, voltamos ao capítulo número 12 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo nos ensina muito nessa carta. No versículo número 10 dessa carta, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11, está escrito: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei ou julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não fale mal, é o que diz o Senhor. E como é que isso se manifesta? Olha, o irmão me deu um murro na cara. Eu não me vinguei dele, mas todo mundo na igreja vai ficar sabendo disso. Entendeu? Você não se vingou dele, mas você espalhou para todo mundo o mal que ele fez. Já está vingado. Está vingado? Está vingado. Você se vingou na palavra. Você se vingou na fofoca. Olha, irmão, ele deu um prejuízo danado. Eu perdoei, mas todo mundo tem que saber disso. Afinal de contas, eu quero alertar as pessoas, cuidar com aquele irmão. A intenção é boa, por isso eu digo, de boa intenção o inferno está lotado, irmão. Sabe? Porque a gente escondendo esse nosso instinto carnal, no ato que a gente quer dizer que é espiritual, mas que de espiritual não tem nada. É carne pura da mesma forma. Então, deixo para você o último versículo do texto. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Busque isso de todo o teu coração. Amém, irmãos? Vamos orar? Ah, Jesus, ouvimos Tua palavra, Senhor, falando ao nosso coração, desafio tão grande. Somos tão pequenos, Senhor, diante desse desafio. Mas o Senhor não nos deixou sem armas para lutar. E a melhor bênção que o Senhor nos deu foi o Teu Espírito. O Senhor disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vocês ficarão com o meu Espírito, o Espírito Santo Consolador, que o mundo não pode receber, mas nós o temos, Senhor. É a nossa única esperança para fazermos a Tua vontade. Que esse fruto de amor, de paz, de paciência, de domínio próprio, seja manifesto nos nossos corações, Senhor. Que a nossa vida seja moldada pelo fruto do Teu Espírito. Pai, que a gente não acredite em temperamentos, Senhor. Ah, o meu temperamento é assim. Não é não. Eu tenho o temperamento do Espírito Santo. É Ele que mostra a minha face, a face de Deus.
aonde eu estiver. Cumpre essa palavra em nós, Senhor. Cumpre, meu Deus, que nós possamos abrir o coração e viver de acordo com a Tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Fale com Deus em oração e louvor. A quem lhes tem ofendido, perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem lhes tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado. Ajuda-nos, Senhor. Perdão antes do partir do pão. Perdoar, perdoar antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto essa manhã, Pai. Glórias ao teu santo nome. Amém. Glória a Deus.